Boa noite. Vamos lá, Elisa, pode fazer a prece para a gente. Vamos elevando nossos pensamentos, nossos corações até nosso Pai, Deus misericordioso, agradecendo mais uma vez por mais esta oportunidade de todas as semanas estarmos juntos, aprendendo e compreendendo um pouco mais. Vamos também agradecendo a presença do nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré, toda a espiritualidade maior, que estão sempre nos apoiando, nos intuindo, para que possamos compreender melhor cada leitura que é feita, cada lição, para que possamos também praticar no nosso dia a dia, para com nós mesmos e com o nosso próximo. Agradecemos a presença dos nossos instrutores, que com tão boa vontade estão aqui, como sempre, dedicando essas horas conosco, e também nos suscitando dúvidas, levantando dúvidas que nos fazem aprender mais, e que esta aula de hoje seja iluminada, que nos sintamos todos abraçados pela luz do Mestre Jesus, da Mãe Maria de Nazaré, de toda a espiritualidade maior, que nossos mentores, nossos anjos guardiões, nossos amigos desencarnados também, que estão aqui para aprender, que sejam todos bem-vindos, e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Então, hoje, boa noite, noite quente, do jeito que a dona Neuza gosta, sem frio. Aproveite, dona Neuza, que semana que vem já vai estar frio de novo, hein? E vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 14, Os Médiuns. Então, aqui nós iniciamos o estudo do conceito de mediunidade e Kardec apresenta ali alguns tipos de médiuns, né, dos mais comuns. Ele faz isso em 2 capítulos, o capítulo 14 apresentando esses médiuns, e o capítulo 15, que ele fala mais especificamente do médium escrevente ou psicógrafo, né? Então, nós estudamos primeiro o conceito de mediunidade e o médium de efeitos físicos. Semana passada, tratamos do sensitivo, auditivo, falante, vidente. Então, o que sente, que já é uma faculdade ali, uma capacidade anterior para o desenvolvimento das demais. Auditivo é o que ouve, falante, que é o que fala, o vidente é o que vê. É bom relembrar que quando a gente fala em vidente, a gente pensa outra coisa, né? Então, a gente está colocando aqui a terminologia espírita. Quando a gente fala vidente, nós estamos falando de um médium que vê espíritos. Hoje a gente trata dos médiuns sonâmbulos, os médiuns curadores, com maior ênfase aqui esses dois, e por fim ali os médiuns pneumatógrafos, para registrar que existe. Vamos para os médiuns sonâmbulos. Então, sonâmbulo, quando se fala em sonâmbulo, o pessoal pensa no desenho animado, né? Para dormindo, bota os 2 bracinhos para frente assim, vai andando com o olho fechado e fazendo coisa, né? É quase isso. Isso é um fenômeno típico da emancipação da alma, um deles. Nós tratamos semana passada um pouco dele, né? Falamos um pouquinho desse fenômeno de emancipação da alma, para poder tratar ali de uma questão da mediunidade, e agora mais especificamente a questão do sonâmbulo. Ele pode ser considerado uma faculdade mediúnica, desde que atenda uma determinada condição. Qual a condição? De ser a ideia de um espírito que está sendo transmitido ali.
Então, o sonambulismo, ele pode ser considerado ali mediunidade, mas, na verdade, ele é a junção de dois fenômenos. Então, o sonambulismo em si é um dos fenômenos da emancipação da alma. Então, emancipação da alma é aquela situação de o corpo entrar no modo de descanso ou de haver algum relaxamento do corpo em que a atuação do espírito, da alma, ali não seja tão necessária, e nesses momentos ele, vamos dizer assim, entre aspas, sai do corpo, entre aspas, né? Então ele vive a vida espiritual num grau de intensidade maior ou menor, que vão gerar alguns fenômenos, como o sono, que é o descanso do corpo, sonambulismo, que já é uma coisa mais aprofundada, é quando a alma ela consegue uma tal desmaterialização, tal desapego, que ela consegue ter uma liberdade quando no modo sono. Porque uma pessoa apegada demasiadamente às questões materiais não consegue deixar, né, as ilusões terrenas, não consegue, ela fica pensando apenas no seu personagem, né, no seu eu atual. E quando há uma consciência um pouco maior, ela vive a vida espiritual, deixa o corpo descansando ali, porque ali ela está interagindo com o perispírito. Então, o sonambulismo, e aí no sonambulismo ele pode usar o seu próprio corpo para fazer algo, falar, por exemplo. Êxtase, quando ela a alma se desprende de tal forma que ela pode visitar outros lugares, outros mundos, ter contato com outros espíritos, né, mais elevados, que transmitem alguma coisa para eles, a alma estática com X ali, estática parada. E a dupla vista como um dos fenômenos também de emancipação da alma, mas é aquela que está vendo acordada, mas como vimos, ela não está bem acordada, ela está no meio termo. Mas o nosso foco aqui é a emancipação da alma, o sonâmbulo, certo? Fala, Elisa. Hélio, só para dizer que o nome dela é a Silvana Severo, mandou mensagem aqui no WhatsApp dizendo que não está conseguindo entrar. Alguém posta o link ali, você vê que já só para reforçar. Tá. Às vezes pode ter uma. A dona Ilza postou lá, tá certinho. E aqui tá liberado todo mundo entrar normal, não tem que aceitar. Bom, a questão do sonâmbulo, então, o nosso foco neste momento é o quê? Então, um dos fenômenos da emancipação da alma, na situação em que é uma liberdade tal que ele recobra a consciência da individualidade, de espírito, e pode utilizar o seu corpo e falar, conversar. Então, ela pode descrever o lugar que ela está vendo, ou ela diz coisas que o seu espírito tem conhecimento, e que não necessariamente, quando ele está em vigília, ou em outras palavras, acordado, não tem. Quando estamos acordados, a nossa memória, né, as coisas processam via cérebro. A gente não acessa todo o nosso conhecimento, espiritualmente falando. Só aquilo que está disponível ali e pode passar pelo cérebro. Coisas relativas à nossa encarnação atual. Agora, fora do corpo, sem passar as coisas via cérebro, perispírito é mundo espiritual. Então, o espírito, a alma, pode recobrar a sua individualidade, ter a consciência mais ampla. Então, quando ele fala algo, ele está falando de si mesmo. É dele, não de outro espírito. Então, isso não caracteriza a mediunidade, porque na mediunidade há a transmissão da ideia do espírito, seja pela aptidão que esteja disponível. Ouvindo, falando, pela escrita, por aí vai. Tá? Então, neste momento, o sonâmbulo se manifestando, podemos dizer que é uma comunicação anímica, ou seja, da alma. Bom,
a manifestação da própria alma. Normalmente, quando se atinge tal estado, né, esse fenômeno, as ideias podem ser diferentes das ideias que temos quando encarnado, por termos uma bagagem mais ampla para acessar. Claro que nós vamos ver aqui nas considerações morais sobre a mediunidade sonambúlica, que isso é um pouco relativo, depende também do grau de avanço do espírito. Esse conhecimento tem que existir no espírito, tem que ter adquirido aquilo ali. Bom, como é que o sonambulismo passa a se relacionar com a mediunidade, né? Quando é que ele, então, transmite a ideia de um espírito? É simples. Ele não descreve o lugar, ele não diz onde está, o que ele está fazendo. De repente, ele começa, ele vê espíritos também, entendeu? Outros espíritos. Ele está no mundo espiritual, vivendo a vida espiritual, como se morto estivesse. Então, ele está ali interagindo com os espíritos. Então, ele pode utilizar, olha, eu estou aqui conversando com um fulano de tal, com um espírito tal, aí ele diz tal coisa. Neste momento, ele está sendo médium sonâmbulo. Bom. E aí ele dá um exemplo. Então, ele dá um exemplo aqui no item 173 do Livro dos Médiuns, tinha lá um sonâmbulo, que era um rapazinho ali que ele cita 14 para 15 anos, com a instrução limitada, né, escolaridade provavelmente limitada. Porém, quando em estado sonambúlico, ele tinha outras ideias, uma coisa mais ampliada. Particularmente, ele tinha a capacidade de identificar doenças. Ele sabia identificar, descrever ali uma moléstia, um mal e tal. Já quando chegava na hora de passar o tratamento, ele precisava de que um espírito lhe dissesse o que era para fazer. Que o rapazinho chamava de anjo doutor. Ele descreve a doença de alguém lá, e aí o pessoal, legal, mas é necessário ainda, o que a gente tem que fazer? Aí ele fala assim, agora não sei, porque o anjo doutor não está aqui, ele que prescreve essas, eu só vou até aqui. Ou seja, quando ele falava das doenças, era uma capacidade que o espírito, a alma dele, tinha. Certo? Mas não sabia prescrever medicação. Aí vinha o tal do anjo doutor, quer dizer, outro espírito, outra individualidade, falava, olha, tem que fazer tal coisa. Quando ele transmitia essa informação, médium sonâmbulo. Tudo certo? Bem simples, né? Aí, Kardec trata aqui algumas considerações morais, que vamos falar aqui sobre a capacidade do espírito do sonâmbulo, capacidade da alma, né? Em primeiro lugar, essa faculdade sonambúlica, ela não tem a ver com a elevação do espírito. É uma condição humana. Qualquer ser humano pode ter. Então, um determinado sonâmbulo, ele pode ter muita lucidez, ou seja, essa capacidade de ter a emancipação da alma, mas não ter tanto conhecimento, e aí as informações não vão ser tão mais amplas assim. Um outro ponto é os espíritos que assistem àquele sonâmbulo. Então, assim como em outras aptidões mediúnicas, pode acontecer, de um determinado momento, ou de uma forma mais geral, ele ser assistido por um espírito ali, terceira ordem, né? Leviano, mal. E aí as informações que vão vir, elas vão vir com a característica desses espíritos. E aí Kardec chama a atenção para as questões da influência, que nós vamos estudar ainda, e as ferramentas para atrair os bons espíritos, a questão da afinidade. Tá? Então, são essas considerações morais sobre o médium sonâmbulo. Tudo bem até aqui?
Um outro ponto que eu não abordei aqui é que algumas pessoas conseguem desenvolver mais facilmente um certo tipo de mediunidade no modo sonâmbulo. Ela entra nesse estado, parece facilitar um processo mediúnico, com a aptidão lá que exista. Mas aí, se ele passa a escrever, se tiver aquelas características, né, do médio audiente, do falante, escrevente, que a gente vai abordar, aí é aquele tipo de mediunidade. Ele é sonâmbulo quando ele mesmo, a própria alma, está usando o corpo e fala o que o espírito está falando ali. Tá? Certo? Bom, os médiuns curadores. Aí esse aqui é mais pano para manga. Médiuns curadores. Bom, Kardec evidencia aqui que ele está trazendo os tipos de mediunidade e vai focar naquelas que trazem uma possibilidade de relações regulares, contínuas com os espíritos, de conversação. Que é mais prática é a escrevente, por isso que ele vai abordar com mais ênfase a psicografia. Com os recursos que temos hoje, podemos incluir o médium falante, que também chamamos aí de psicofônico, né? E a gente pode gravar, né? E transcrever depois. E na escrita já é bem escrito. Mas as faculdades que permitam essa interação, né? As manifestações inteligentes ou intelectuais. Os médiuns curadores, eles não têm, obviamente, a conversação ali, mas existe algo que é a influência do espírito através de um encarnado para que aconteça alguma coisa aqui. Então, ela estaria mais numa ordem física do que inteligente. Mas, para registrar, ele coloca aqui, então, os médiuns curadores. Bom, ele faz essa introdução, né, dá a complexidade do tema, ele vai definir, então, o que é o médium que ele chama de curador. É aquele que tem o dom de curar por simples toque, pelo olhar, por um gesto, sem nenhuma medicação. Então, pelo toque, né? Posta a pessoa ali, o olhar, um gesto pode ser o quê? Em posição das mãos, tudo faz. Sem medicação. É o médium de cura. É uma espécie de magnetismo. Então, no tempo de Kardec, com a ciência do magnetismo animal, existia ali a prática de terapêutica com magnetismo, que era a ideia de que a pessoa possuía em si alguma coisa, que pela sua vontade, algumas mais, outras menos, tinham de fazer, de influenciar ou de fazer com que acontecesse a cura da outra pessoa. E, nesses casos, o tratamento magnético, ele era um tratamento tipicamente mais longo, que a gente conhece aí por passes, mas era algo assim mais demorado, e a pessoa, como um tratamento, né? Tem lá a prescrição médica por tantos dias, tal coisa, algo parecido. Então, ela tinha uma sequência de tratamento ali. Isso caracterizava o magnetismo. Paulo. No caso, Hélio, entra as famosas benzedeiras também? Porque eu lembro que antigamente, porque minha mãe mandava me benzer, 7 dias a senhora volta com ela, e me benzia de novo, para ver se eu melhorava, né? E era com ervas, um monte de coisa, assim. Então entra nesse caso também, né? Pode entrar aqui. Boa. Que aqui não diz que é instantâneo, né? É pelo toque, olhar ou um gesto sem medicação. Isso. Pode ser instantâneo, pode ser num processo continuado. Diga, Marnice. Oi, Hélio, boa noite. Boa noite. Por exemplo, os médiuns que trabalham com as cirurgias espirituais, que eles às vezes usam algum
objeto também entra nessa dos médiuns curadores? O médium curador, esse tema aqui eu estiquei um pouquinho, que eu vou voltar uns conceitos da Gênese. Mas é que no caso desses que utilizavam os instrumentos, ele estava num modo de, como é que eu posso chamar aqui? Possessão do bem. Ou o que o pessoal chama no meio espírito de incorporação. Quando eu falo possessão do bem, é porque não é a psicofonia, mas é um domínio tal que um espírito envolve o encarnado. Esse encarnado ele perde a consciência. Vamos estudar isso na obsessão, no que vem. E aí, o espírito que age, o desencarnado, né? De modo que você vê que muda todo o jeito da pessoa, aquela coisa toda. Então, ele pode andar, falar, tal. E nesses médiuns, tem essa características sérias, né? Então, quando a gente pega ali o zero igual, perdi a consciência, e o médico ele atuava. Aqui, ele está tratando o quê? De um cara que age conscientemente e, seja por um toque, olhar ou um gesto, acontece a cura. Hélio, Então, sem intrusão, intrusão, essa é a palavra. Hélio, Oi. o reiki entra nesse caso também? Pode entrar no que a gente vai tratar de formas de atuação magnética. Que, Uhum. apesar de, claro, eles não devem dizer com a mesma terminologia. A gente vai ver que a ideia é parecida. Obrigada. Obrigada, Hélio. Outro dia eu estava no Parque da Aclimação, eu fui correr, tinha lá reiki, não sei o quê, cada 2 domingos eles aplicam reiki. Aí eu fiquei na fila lá, legal. Sabia que você entra Se na sente, fila, né? Hélio, eu sabia disso. Tinha Tem nada, certeza. tá ali, vamos ver qual é a ideia do negócio. Qual o problema? Mal não vai fazer. Mal não vai fazer Bom, isso, você pode ter em certeza. princípio não, em princípio não. Né? Dada ali a intenção das pessoas, a intenção de quem está sentado ali, dentro, sim. Bom, então, tratamento magnético, magnetismo lá que Kardec está abordando, é um tratamento prolongado. Bom, a característica do tratamento magnetismo, longo, na mediunidade de cura, é uma faculdade que é espontânea. Então, a pessoa não vai sentar ali, por exemplo, a gente vai descobrir se a pessoa é médium. Aí se reúne e se coloca à disposição. Ela quer saber se ela é médium psicográfica. Então, pega lá um papel, pega um lápis, uma caneta, sei lá, se coloca à disposição e vê o que acontece. Quer saber se ela é falante. Bota lá, vai descobrir. Mas na mediunidade de cura, você pode experimentar nas condições que nós vamos apresentar aqui a seguir. Mas ela é espontânea, ela aparece. Entendeu? Então, pessoas que nunca ouviram falar de magnetismo pode ter essa faculdade. Tá? O que caracteriza a potência mediúnica, uma intervenção estranha ali, né? O que poderia indicar isso? Que as pessoas que faziam isso utilizavam-se da prece. Ou seja, fazer uma rogativa para que viessem em auxílio a ele. Isso é um indício. Kardec vai trabalhando as ideias. Bom, e aí, já que esse indício, já que as pessoas que manifestam essa faculdade de cura recorriam à prece, Kardec coloca aqui, são 9 perguntas, né, que ele coloca nesse item 176, que ilustra aqui a questão da mediunidade de cura de uma forma mais geral. Então, eles colocam, olha, é uma faculdade mediúnica, então, no sentido que tem um espírito que atua ali. A ideia geral dos processos de cura é que o médium, como intermediário, ele é intermediário da potência magnética do espírito. Tá?
Por quê? Porque existia uma ideia de que o magnetizador ele estava apenas oferecendo algo de si mesmo, porque não havia nada de mediúnico ali, de espírito. Ele coloca, olha, uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, ou seja, existe essa aptidão no ser humano de alguma forma, pelo que chama-se de magnetismo, nós vamos ver que é a atuação ali do pensamento, da matéria, que atua na matéria espiritual. Então, todo mundo tem essa potência, essa potencialidade, e que estando encarnados, podemos atuar sobre outra pessoa, dadas certas condições, mas que essa vontade, a força magnética é aumentada com a ajuda dos espíritos a que ele apela, mesmo sem saber. Como assim? Porque pelo pensamento a gente sempre se liga a outras individualidades. Então, se uma pessoa, por exemplo, vamos supor que ela é prática lá do magnetismo, e que seja nos exemplos dados, né, no reiki, no passe, da benzedeira, ela está fazendo isso para curar? Qual é o pensamento dela? Dependendo do tipo de crença ou dos princípios que ela atua, ela já evoca logo conscientemente um espírito, mas pelo simples fato de pensar sobre isso, ela atrai espíritos que simpatizam com a ideia e aumentam a capacidade magnética, no sentido espiritual da coisa, daquela pessoa. Então, ela sempre vai estar sendo auxiliada por algum tipo de espírito, conforme a intenção dela. Reforça que a questão da atração moral é independente de crença, não é porque a pessoa não pode nem acreditar em espíritos. Existiam adeptos ali da ciência do magnetismo animal que não acreditavam necessariamente na existência de espíritos. Acreditavam que saía uma substância de si mesmo e que essa substância não visível ia para o corpo da outra pessoa e isso provocava a cura. Mas se a intenção é a cura, ele vai atrair espíritos, acreditando nisso ou não. Então, nós vamos encontrar aqui sempre uma ação conjunta do ser humano e dos espíritos. E os exemplos não faltam. Diga, Elisa. Hélio, numa época da minha vida, eu nem sonhava que ser espírita, nunca não conhecia, nunca ouvi falar de magnetismo na época, tal, né? Eu estava lá, sei lá, meus 20 e poucos anos, 30 anos, sei lá. Eu já tinha minhas crianças, inclusive. Eu costumava, percebia quando a pessoa não estava bem, estava, às vezes, com torcicolo, eu estou com uma dor muito grande aqui, não sei o quê, e eu, automaticamente, eu colocava a mão, mas eu pensava em Deus. Mas eu sentia que era uma vontade muito grande minha, não sentia nenhum espírito, nada, era uma vontade muito grande minha de que passasse aquela dor, e me colocava até à disposição para passar para mim, né? E as pessoas costumavam falar, nossa, passou, sabe? Eu ficava meio assim, eu não me questionei muito, e nunca me imaginei estudando Espiritismo e vendo dessa forma como acontece isso, que mesmo sem, não é que eu não acreditasse nos espíritos, porque desde pequena eu via muita coisa, né? Eu ouvia, mas eu nunca me imaginei nessa doutrina, né, realizando coisas assim. E outra coisa que eu queria falar é que eu consigo, por exemplo, hoje eu tô bem limitada, né? Muitas coisas aconteceram comigo, estou com os dedos travando, minhas mãos, talvez seja falta até de usá-las, né? Para o bem, para isso, né?
acredito nisso, e muitas vezes, a maioria não, nunca eu consigo me consertar, tipo, tirar a dor dos outros eu consigo. Por que isso? O seu está na pergunta 8. 8 e Perguntou, 9. Não, então vamos pergunta esperar, 8. então. Não, aqui, ó. Assim, não é não é a questão da prece. Podem se obter curas apenas pela prece? Sim, às vezes Deus o permite. Que é a questão do pensamento, a gente vai ver aqui. Mas talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo, e então se pensa que a prece não foi ouvida. Muitas vezes não. Nós, espíritos, antes de nos encarnarmos, fizemos nossas escolhas Uhum, necessárias para o nosso aprendizado. Um aprendizado efetivo. Um aprendizado que realmente nos torne felizes, no verdadeiro sentido do termo. E não uma alegria temporária. Felicidade, aquela que é inerente ao espírito. A gente vai levar quando morrer. E, em linhas gerais, fazemos nossas escolhas. Então, às vezes, vem certas limitações que são a nossa prova, escolhidas por nós mesmos, para a gente aprender alguma coisa daquilo. E que seja expiação também. De repente, a pessoa faz ali algumas escolhas. Eu me sentiria melhor se eu superasse tais dificuldades. Isso aliviaria um mal que eu fiz, né? Então, quando estamos encarnados, sendo prova, sendo inspiração, tanto faz, porque a gente não lembra mesmo, o efeito é o mesmo, o progresso do espírito. E aí, entra essas questões de doença, né? De limitação. Você quer fazer algo, o corpo não deixa, né? Aí você opta por uma segunda coisa, o corpo vai e não deixa também. E a gente tem que ir seguindo. Mas, com certeza, se não vem uma cura em determinado mal físico, nós temos algo a aprender com aquilo. Ou enquanto a cura não chega, né? Nós, espíritos, com conhecimento que o espiritismo nos traz da anterioridade da alma, né, a necessidade do progresso, a encarnação como ferramenta de progresso, faz com que a gente tenha maior resignação perante esses casos. Mas olha a coisa boa também, né, Elise? Você lembra das coisas? Olha, sim. nessa fase, está lembrando? Como assim nessa fase? Você quer dizer? Elise me chamou de velha, Elise. Vê se você Está tá me chamando de vivendo velho, isso. sim. É isso mesmo. Mas não tem problema, não. Eu não ligo, não. Estou mesmo. Estou mesmo, não tem problema. Mas é engraçado, né? Porque tudo que, até hoje, tudo que eu peço para os outros, eu sou atendida. E poderia acontecer de você rogar para alguém, aquele alguém está em prova, Uhum. e não aconteceu a cura ou o alívio daquele mal, Então, naquele mas todos momento, os né? que eu, Pode que acontecer eu, também. os que eu toquei, que eu tentei ajudar, que eu estava com uma fé inabalável, não sei de onde que vinha aquilo, entendeu? Não sabia de onde vinha aquilo, uma fé inabalável de que a pessoa ia ser curada, ia parar de doer, aquelas coisas tal, e, sabe, falou assim para mim, só para me agradar, né? Nossa, passou, sabe? E então eu fiquei meio assim, né? Eu falei, poxa vida, eu não consigo as coisas para mim, mas eu peço para os outros se eu consigo. Aqui, a aptidão é individual, o negócio da cura, né? Uhum. Nós vamos ver, quando formos estudar aqui o quadro sinótico, que algumas pessoas conseguem ajudar o desenvolvimento mediúnico de outras, seja por um poder magnético, alguma coisa assim. Mas não é o caso aqui na mediunidade de cura, de se transmitir a capacidade para alguém. Tanto que no outro caso, ele não transmite
aptidão mediúnica, ele só é como se fosse um impulso para desenvolver. Diferente, nós vamos tratar disso aí. Mas a aptidão não é transmissível. Tá? Transmite conhecimento, mas não é uma faculdade. Ele registra essa questão aqui, deixaram de abordar para dizer. Parece meio óbvio, né? Mas se ele registrou essa ideia aqui é porque teve alguma coisa. Pode ser de alguma crença nesse sentido, né? Uhum. A questão da prece, que a gente, né, coloquei aqui como exemplo, Uhum. e sobre fórmulas, né? Tem só fórmulas, né? É sentimento. Sim, é o Claro sentimento. Isso eu percebi, é o sentimento. mas algumas pessoas precisam, às vezes, de uma fórmula para organizar as ideias. Talvez ela se sinta com uma maior confiança se ela fizer a prece de Cáritas, é um exemplo. Hum. Uma prece qualquer. Eu acho ela bonita, eu citei. Mas aí ela acredita, ela ganha confiança. Ou seja, o sentimento foi ao sentimento. Uhum. Entende? Não é, e não pela prece em si. Bom, isso Obrigada. no que tange a mediunidade curativa. E aí eu acrescentei aqui um estudo sobre a capacidade curativa, para melhor entender a atuação do médium de cura. Caso isso ocorra, isso nos ajuda a identificar o caso quando existe, quando nos depararmos com casos, né, histórias surgem um monte. Podemos ter um melhor embasamento para analisarmos a questão, saber se não é fraude, considerar o que é real, o que é história. Tá? Então, inicialmente, a capacidade curativa, Kardec ela apresenta como um princípio espírita, inicialmente no livro dos Espíritos, lá no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Particularmente, questão 556, que eu vou abordar. Então, coloca esse princípio, olha, pode acontecer a cura, dentro de certas circunstâncias. E aí ele acrescenta o assunto, em linhas gerais, aqui no livro dos médiuns, aqui no tópico médium de cura, e depois cita ele no quadro sinótico, que nós vamos ver ainda. Em linhas gerais, pode ver que a gente abordou aqui, em linhas gerais, né? Olha, pode, faculdade espontânea, ele cura olhando, ou com toque, ou com pensamento, e que há a ação do espírito, linhas gerais. E ele vai ter um detalhamento maior na Gênese. Na Gênese, lá na parte dos milagres segundo o Espiritismo. Quando ele está no capítulo 14, os fluidos, para tratar a matéria do plano espiritual. Quem fez os cursos de passe dos últimos 2 anos, vão ver princípios que eu abordei lá no curso de passe. Tá? Aqui eu foquei são aqueles princípios, mas aqui eles estão focados em entender melhor o processo do médium de cura. Tá? Então, nós vamos encontrar um detalhamento maior no capítulo 14, os fluidos. Porque é nesse capítulo que ele desenvolve a teoria para poder explicar, por exemplo, curas feitas por Jesus, citadas no Evangelho. É o capítulo seguinte lá da Gênesis, mas o foco nosso é extrair o quê? O princípio da ação magnética. Tá? Então, vamos à capacidade de curar. Então, Kardec acrescenta isso, primeiramente, como princípio espírita no Livro dos Espíritos, 556. Ele traz a ideia ali, se algumas pessoas poderiam ter o poder de curar pelo simples contato. E aqui temos de principal na resposta. Está em negrita aqui, ó. O poder magnético, ou seja, então, o poder magnético, ou seja, a capacidade humana. Está falando do ser humano ali. Pode chegar até isso, ou seja, a cura. Então, um humano
pode curar pelo contato, quando, né? Então, uma condicionante, certo? Condicionante aqui, quando é secundado pela pureza de sentimentos. Opa, temos a condição aqui. Secundado pela pureza de sentimentos. Primeiro ponto, guardem esse ponto. E 3 coisas: pureza de sentimento e ardente desejo de fazer bem. Então, pureza de sentimento. O bom pensamento, ele visa o bem. Não há nenhum mal, né? Não há nenhum vício no meio desse pensamento. Um orgulho ali, um egoísmo, alguma coisa no meio ali. Não, é pureza de sentimento. E ardente desejo de fazer bem. Ele quer. Não tem que ter o pensamento puro e vontade. Pensamento e vontade. Um ardente desejo de fazer o bem. Ele quer. Porque então, ou seja, quando tem essas duas coisas, pureza de sentimento e ardente desejo de fazer o bem, então os bons espíritos auxiliam. Peraí. Então não é ele por ele mesmo, sozinho, mas com o auxílio dos espíritos. A seguir, ele faz uma recomendação contra os relatos exagerados aqui, mas pegar o nosso foco. Diga, Lu. Lembrei de um caso que falaram, se eu não me engano, foi na palestra do Cefa, que chegou uma moça, uma senhora, perto de Chico, e o médico tinha passado alguns remédios para ela, só que ela estava sem dinheiro para comprar. E nesse dia, Chico também não tinha. Daí, o que Chico fez? Colocou a mão, ela colocou a mão em cima do papel e falou: vamos fazer uma prece, uma oração nessa receita. E picou, ela tinha que tomar 30 dias. Pegou essa receita e picou essa receita em 30 pedacinhos. Falou: agora você vai embora, toma esse todos os dias, durante 30 dias. Daí 30 dias ela voltou. Curada. Por quê? Porque ela crê. Ela acreditou naquilo, entendeu? É o que eu falo. É energia, é tudo aquilo que você se doa da melhor forma possível. É amor, cara. Vai ajudar, vai auxiliar da melhor forma possível. Alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer, com certeza. Bom, então, princípio geral, aqui, certo? Pureza de sentimento, ardente desejo de fazer o bem, sempre de vontade, para daí vir espíritos auxiliares, bons espíritos, né? Reforçar. E aí eu pego aqui o item da Gênese, capítulo 14, eu peguei os itens 31 até o 34 ou 35. Acho que é 34, a gente vai ver no final. Primeiro, o processo de cura, então, do ponto de vista espiritual. O fluido universal, considerando aí o elemento mais simples da matéria, é a origem de tudo que é material. Então, o elemento primitivo do corpo físico e o do perispírito, eles possuem a mesma natureza. Eles não são a mesma coisa, mas se voltarmos eles na simplicidade, eles têm a mesma natureza. Assim, o perispírito pode fornecer ao corpo físico princípios reparadores. Então, veja, princípios, não substâncias. E sabemos que o perispírito tem algum ponto de contato com o corpo físico. Logo, existe algo do perispírito mais próximo da nossa matéria, encarnado, né, considerando aqui a encarnação, assim como o nosso corpo físico tem alguma coisa mais lá. Existe um ponto ali de contato. E ali os princípios reparadores. Como o ar traz o som, né? Como os metais conduzem os impulsos elétricos, as coisas viajam por ali. Digamos que entre o corpo físico e o perispírito existe alguma coisa que transita informações por ali.
Esse princípio reparador, vamos chamá-lo assim, né? Kardec dá esse nome, ele pode estar condensado no perispírito. Quando ele diz condensado, é porque ele saiu do estado de fluido universal, lá, mais simples, e está, de certa forma, materializado no mundo espiritual. Porque o perispírito, o fluido, tudo isso é matéria. E para os espíritos, no mundo espiritual, essa matéria é tão real, da mesma forma como as coisas que existem aqui são reais para nós. Mas a matéria que está no mundo espiritual não é real para nós aqui, mas não deixando de ser matéria. Bom, mas o perispírito tem esses princípios reparadores. E o que faz com que o perispírito se forme, que ele tenha forma, como vimos, é o próprio espírito, certo? O espírito agrega a matéria necessária para formar seu perispírito e há a influência do padrão moral do espírito em atrair para si a matéria da mais pura à mais complexa para formar o seu perispírito. Quanto mais elevado, mais puro, o que torna o perispírito menos complexo, ele dá uma capacidade maior de radiação, de se transportar, de se comunicar, por aí vai. Um perispírito mais complexo, que poderíamos, por comparação, chamar de mais denso, digamos que, sendo mais denso, fica mais limitado. Tudo vai ocorrer com maior dificuldade. Bom, quem é o agente propulsor? É o espírito. Então, esse perispírito, possuindo princípios separadores, quem faz que esses princípios tenham algum movimento é o espírito. Seja ele encarnado ou desencarnado, tanto faz, porque, mesmo estando encarnados, temos perispírito. Por analogia, é como se ele infiltrasse num corpo deteriorado, de perispírito a perispírito falando, a parte, vamos dizer, vamos chamar aqui saudável, os princípios reparadores, nesse outro perispírito. Mas não é uma substituição de substância, porque chama de princípio. Como o perispírito, ele é energia, né? Ele se irradia e tal. Podemos comparar com a eletricidade de até certo ponto. Podemos dizer que ele influencia o outro perispírito, porque todos têm princípios separadores, a atuarem. Então, ganha uma força maior. Seja ele encarnado ou desencarnado. Certo? E aí, o poder curador, que vai estar relacionado à qualidade salutar daquilo que foi colocado lá, ou seja, pureza da substância. Então, veja a relação com a questão 556. O poder curador será proporcional à pureza da substância inoculada. Qual é, no princípio geral, lá no Livro dos Espíritos, primeira condição, pureza de sentimento? Se o próprio espírito dá qualidade aos seus fluidos, um pensamento vicioso vai dar essa qualidade aos fluidos que ele, vamos dizer assim, manipula, que ele influencia, que ele coloca em movimento, que ele forma. Já um sentimento puro vai ter também essas qualidades. Então, a pureza da substância, pureza de sentimento. E ela depende também, ó, aqui na Gênese, da energia e da vontade. Porque o agente propulsor é o próprio espírito. Ele tem que querer pensar naquilo que ele quer. Ou seja, o ardente desejo de fazer o bem, da questão 556. Esse ardente desejo provoca uma emissão fluídica mais abundante, por analogia.
Então, teria ali o estado normal. Quando ele coloca a vontade com a pureza, aliada à pureza de sentimento, vai ter uma emissão mais abundante de um fluido de qualidade, de pureza, certo? Então, vai depender das intenções daquele que quer curar. E aí, a Luciene deu o exemplo da pessoa, né? Foi para casa, quer dizer, ela também teve a ação dela. Qual a intenção daquele que busca a cura? Seja ele encarnado ou desencarnado. E reforça, os fluidos emanados de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Olha a necessidade da pureza de sentimento dentro daquilo que nos é possível, né? Estamos aqui em progresso, e o ardente desejo de fazer o bem. Esse é o processo, tá? O processo. Pensamento, vontade, emissão fluídica, do espírito com o seu perispírito. Bom, quais são os efeitos dessa ação fluídica? São variáveis. Então, ela pode ser lenta, um tratamento prolongado, como no magnetismo, que Kardec cita, que são várias sessões lá dos passes magnéticos. Esses passes duravam horas, várias vezes, né? Como ele diz aqui, como no magnetismo comum. E às vezes é rápido, às vezes é instantâneo. E algumas pessoas têm o poder de curar instantaneamente só com a imposição das mãos ou só pelo ato da vontade. Então, o que ele nos traz? Que entre aqueles que curam instantaneamente e aqueles que conseguem alcançar uma cura num processo prolongado, entre esses dois extremos, há uma infinidade de graus, do mais rápido ao mais lento. Tudo depende da aptidão da pessoa, né? Existe uma questão orgânica ali quando encarnado, mas principalmente pureza de sentimento, ardente desejo de fazer o bem. Tá? Nós vamos entrar ainda na outra parte da questão, né? Porque então os bons espíritos auxiliam. Por enquanto nós estamos aqui na pureza de sentimento e ardente desejo de fazer o bem. Que esse processo pode curar instantaneamente, que pode ser lento. Bom, é o que se chama de pode ser chamado de magnetismo espiritual. O que a ciência, magnetismo animal, no tempo de Kardec, trazia como ideia, o espiritismo acrescenta um elemento espiritual, que nem todo estudante de magnetismo, ou magnetista, né, ou os magnetizadores, aceitavam. Tinha magnetizadores materialistas, que tinham a ideia do fluido, que é uma teoria que caiu, que era como se o fluido fosse uma substância, assim como também era uma crença científica na época da existência do fluido calórico, do fluido elétrico, como substâncias. Depois viu-se que, não, isso não é uma substância, é o estado da matéria. Não era uma substância. De igual forma, Kardec, na Gênese, traz essa ideia do fluido não ser uma substância, princípio. Né? Tirou a ideia de substância. E aí traz o elemento espiritual para o magnetismo. Então, quando há atuação de perispírito a perispírito, podemos falar aqui do magnetismo espiritual. Não que seja espírito um elemento inteligente atuando, mas espiritual no sentido de mundo espiritual, matéria do mundo espiritual. Porque tem matéria lá. Bom, formas de atuação magnética. Sabemos, então, que, pela sua própria vontade, a somar-se nisso a pureza de sentimento, podemos, estando encarnado ou desencarnado, atuarmos de forma magnética. Como é que elas podem ocorrer? Essa é clássica, né? Nós vamos trazer uma ideia aqui. Primeiro, pelo fluido do magnetizador, ou seja, do ser humano ali.
Então, o ser humano, por si mesmo, né, doando de si mesmo. E aí, a qualidade do fluido, a qualidade daquilo que ele está emitindo, vamos dizer assim, está ligado às suas capacidades morais ali, ao seu avanço. Então, é só o humano. Pelo fluido dos espíritos, ou seja, então, nós estamos tratando aqui o quê? Do desencarnado. Tá? Mas como? Agindo sobre um encarnado. Diretamente ou sem intermediário. Então, o encarnado doente, o encarnado que está sendo atendido ali, vamos chamar assim, ele pode atuar diretamente. Isso é uma das formas, certo? Diretamente. Ou esse é intermediário. Não tem o encarnado. É espírito atuando. Para quê? Para curar, para acalmar um sofrimento, então aqui está no aspecto moral, para provocar o sono sonambúlico espontâneo, porque tem algumas pessoas que têm essa faculdade de emancipação da alma, de um modo natural, a pessoa está ali do nada, entra nesse modo, e quando ela é colocada assim, por efeito de sugestão, hipnose, ela pode ser colocada naquele estado, pela ação magnética de um encarnado, ou pela ação magnética de um espírito, ser colocada nesse modo. Ou para exercer qualquer tipo de influência, física ou moral. Então, ele pode ter diversas atuações, inclusive curar. Tá? É o magnetismo espiritual, cuja qualidade é proporcional à do espírito. Então, é o espírito atuando diretamente. Então, o encarnado atuando por si mesmo. 2, o espírito atuando sem intermediário. E aí, se é sem intermediário, ele está atuando onde? No perispírito. E mesmo no humano, é sempre perispírito, porque nós estamos tratando de matéria de plano espiritual. É perispírito a perispírito. E o terceiro ponto, o conjugado. Então, os espíritos atuando no magnetizador que lhe serve de condutor. Então, nesse caso, ele não está atuando diretamente. E aí, interessante, o fluido espiritual, o que é o fluido espiritual? É a matéria do plano espiritual que foi trabalhada lá. Combinado com o humano, então misturou os dois lá. Dá a este último as qualidades que lhe faltam. Não somos perfeitos. Então, a nossa pureza de sentimento, ela vai ser meio relativa. E aí, a ação espiritual dá ao ser humano a qualidade que lhe falta, no fluido, naquilo que está sendo criado ali de matéria no mundo espiritual. E os espíritos participam quando? Ele pode ser espontâneo, ele, por simpatia, sabe o que está acontecendo e atua ali, mas o mais comum é o apelo do magnetizador, ou seja, uma evocação, um pedido, a prece. E aí, quando a gente pensa o seguinte, nós somos espíritos, certo? Estamos encarnados. Temos perispírito. Pelo perispírito, participamos da vida espiritual. Não temos plena consciência disso enquanto acordados. Mas, durante o sono, pelos fenômenos da emancipação da alma, seja um simples sono, pelo sonambulismo, pelo êxtase, que seja pela dupla vista, né? Interagimos com o mundo espiritual através do nosso perispírito, certo? Ou seja, vivemos a vida espiritual. Na vida espiritual, atua-se pelo pensamento. Então, pelo pensamento, a gente se comunica, a gente se transporta, a gente dá forma à matéria. No nosso caso, em estudo aqui, estamos tratando de manipular a matéria. E quando estamos encarnados, quando pensamos, mesmo que a gente não tenha plena consciência disso, pelo pensamento, estamos atuando no mundo espiritual. Logo,
Se eu estou pensando em fazer algo, esse algo vai ter alguma finalidade, vai ter alguma qualidade envolvida. Por si só, eu vou atrair espíritos. E o outro princípio que o Espiritismo nos apresenta é o quê? Que nós estamos incessantemente rodeados por espíritos. Não é isso? A palavra é incessantemente. Logo, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos e vontade, pelo nível de pureza de nossos sentimentos, ou de impureza, atraímos os espíritos naquilo que desejamos fazer. Dessa forma, se a minha intenção é uma cura, é ajudar pelo passe, seja lá qual for, meu pensamento é de auxiliar. Logo, eu estou atuando na sintonia com espíritos, de forma que esse primeiro modo aqui é teórico. Certo? O modo de atuação pelo magnetizador é teórico. Jesus, pela sua natureza, devia ser superior aos que estavam aqui, então não necessariamente deveria ser secundado por espíritos que completariam nele o que lhe faltava. Então, no caso dele, ele poderia entrar aqui. Se mais alguém, se alguém de nós aqui for superior a toda a humanidade terrena, inclusive a desencarnada, ela vai atuar dessa forma aqui. Mas, considerando o nosso dia a dia, né, dá para saber que nós não temos ali pureza plena de sentimento. De forma que sempre estaremos sendo assistidos pelos espíritos que nos sejam, de alguma forma, superiores e que nos auxiliam nos nossos bons empreendimentos. Ou nos nossos maus desejos, se essa for a ideia. Com espíritos que simpatizam com aquilo. Então, se eu estou numa sala de passe, se eu me identifiquei como médium de cura, o simples fato de eu me colocar à disposição, eu já saí dessa parte que não tem como. E vai atuar aqui, os espíritos auxiliando. Nesse ponto em que o fluido espiritual, trabalhado pelo espírito, complementa o meu aqui de encarnado, nesse ponto, ele tem uma característica do médium de cura, se tiver a capacidade curativa. Sendo ela instantânea, né, ou essa da mais prolongada. É a mediunidade curativa. Tudo bem? O que acontece no médium de cura? E por isso que quem colocou a questão do pessoal que opera lá, alguém colocou a questão. Daí do exemplo do Zé Lingó, né? Aquelas cirurgias espirituais com instrumentos. O médium, ele sai da consciência, tem ali o chamam de incorporação, e outro espírito está ali atuando e fazendo coisa. Pode ter toda essa questão do magnetismo espiritual, mas tem a questão que o médium está no outro processo mediúnico ali também. E nesse processo que estamos tratando aqui, em que não há intervenção nenhuma. É imposição das mãos, ou um toque, um olhar, ou simples desejo do bem. Tá? Vamos diferenciar essas duas formas aí. Tudo bem? E aí, finalizando o item 34, né, que fala algumas considerações sobre a faculdade curativa. Então, ela é muito comum, se a gente considerar que a gente pode exercer influência sobre os outros ali, né? Pode se desenvolver por exercício, mas de curar instantaneamente é mais raro. Então, nessas duas variedades mais extremas e os inúmeros graus que possam existir entre elas, essa mais longa, que é o que a gente pode fazer pelo passe aí, né? É mais comum, e essa de curar instantaneamente é mais rara.
em todas as épocas, sempre tiveram e ainda tem pessoas que aparecem com esse tipo de aptidão. Kardec relata que nesses últimos tempos, no caso, no tempo dele, né, tem exemplos notáveis, e ele coloca isso na Revista Espírita, e cita ali, tem pelo menos 2 médios que eu lembro dele citar, mas tem alguns outros casos, 2 médios que ele cita ali com mais frequência, assim, mais histórias sobre eles, mas relata ali muitos outros casos de processos de cura ocorridos aí com médio de cura. E tem um artigo na Revista Espírita, 1868, que é chamado Ensaio Teórico das Curas Instantâneas, que eu recomendo a leitura. Aqui, ó, Revista Espírita, março de 1868. Uma coletânea de artigos sobre cura aqui. Que faz um estudo, claro, que ele está a título de hipótese, um artigo na Revista Espírita, não chegou ali a ter a conclusão do estudo, né, assim, publicado em obra, mas tem muita coisa que faz muito sentido, e a quem interesse aprofundar um pouco mais essa questão, eu recomendo a leitura. Esse artigo que eu acabei de abrir aqui, que eu estava procurando, é uma coletânea de artigos da revista sobre cura, que eu montei lá para os grupos de médiuns estudarem nos processos de cura. Aí eu coloco no grupo depois, que tiver certeza que é esse mesmo. Aí é vários artigos, várias coisas ali sobre os processos de cura. Tá? Não apenas para registrar. Certo? O último aqui, médium pneumatógrafo, é aquele da escrita direta. Então, Kardec, para registrar ele aqui, esses 2 últimos não são necessariamente bem efeitos intelectuais, o cura, porque não é efeito intelectual, é uma coisa física, e o pneumatógrafo, apesar de trazer a escrita, ele não traz a conversação regular e contínua, né, a troca de ideias. Apenas para registrar, médio pneumatógrafo é o que consegue trazer ali a questão da escrita direta, que é aquela escrita que não há participação do médium ativamente, então bota uma folha de papel lá, ela aparece escrita. É raro essa aptidão, é provável que se desenvolva por exercício, mas aí entra a questão da utilidade, né? A utilidade prática é comprovar a intervenção de algo imaterial do nosso plano, né? A potência oculta e tal. E para saber se a pessoa tem essa aptidão, só experimentando. Então, se alguém tiver curiosidade, pega uma folha de papel, coloca presa alguma coisa aí, dentro de uma gaveta, bota em algum lugar, bota lá do seu criado mudo, sei lá. Só aparecer escrito porque tem um médio de escrita direta ali. Tá? Mas já reforçando, é muito rápido. Então, as possibilidades podem ser que apareçam alguns traços, sinais, letras, como podem aparecer frase inteira, e um caso que cita aqui, né, o Kardec até citou no capítulo que tratou do fenômeno, Barão de Gudenstube, né, acho que não sei como é que pronuncia o nome, que até publicou um livro, mas é um cara que publicou um livro. E outras experiências, só alguns rabiscos que apareceram, no máximo frase. Tá? E condições, prece, recolhimento, sintonia com bons espíritos, para que tenha algo possível e útil, tá? Mas, assim, é interessante a gente saber que é possível, que existe, mas para a gente não tem muita utilidade. A menos que seja para comprovar que tem algo diferente atuando por ali. Tá bom? E aqui acaba o capítulo 14, o próximo capítulo é o capítulo 15, que trata dos médiuns escreventes. E nós vamos ver que algumas coisas dos médiuns escreventes se aplicam também aos falantes. Tá bom? É aquela parte que estuda os médiuns mecânicos, semimecânico, intuitivo, por aí vai. Dúvidas? Perguntas?
Eu acho que não tem ninguém na sala. Cri, cri. Alguém já tem experiência de cura ou de sonambulismo? Eu acho que eu participei de um processo de cura uma vez, mas é pano pra manga. Ô, Hélio, posso falar uma Oi. coisa? Então, quando acontecia, todas as vezes que aconteceram essas coisas, não estava previsto, não estava, era assim, de imediato, que, tipo, a cozinheira da cantina da escola, encontrei com ela lá no estacionamento, e ela reclamou para mim um exemplo, né? Outro foi minha mãe também, fazendo também, eu fiz uma massagem nela, tal, que sarou, não sei o quê. E eu nunca comentei isso com ninguém, nunca. A primeira vez que eu estou falando sobre isso, porque não era uma coisa que eu entendia. E mesmo que eu entendesse, eu não ia sair falando nada para ninguém, para quê? Sem estudo, sem conhecimentos. Muitas vezes não há por que comentar. E às vezes você nem precisa da imposição das mãos, você pode olhar, em alguns casos, a prece. Mas eu senti a necessidade de colocar a mão, de fazer tipo de uma massagem, alguma coisa assim, um local. Mas antes eu lembro que eu esfregava minhas mãos e elevava meu pensamento a Deus. E olha que eu fui criada na igreja cristã, né? Eu tinha lido o artigo Ensaio Teórico das Curas Instantâneas, da Espírito, e Kardec aborda ali que existem males físicos, né, tem um desajuste no corpo físico, fruto de má formação, ou, sei lá, puramente físico depois. E aí, se há um desajuste no corpo físico, quem vai tratar? A medicina. E tem desajustes que não estão no corpo físico, estão no perispírito. Isso ele volta em modo hipótese, tá? Mas faz muito sentido. O mal que está no perispírito e estando o espírito encarnado, tendo perispírito, ligação com o corpo, às vezes, aquilo que está no perispírito reflete no corpo, com algum desajuste. E aí acontece o que vemos, às vezes, de a medicina não achar o mal e está lá a pessoa com alguma coisa. E aí a medicina não consegue atuar naquele mal. O tratamento perispírito a perispírito, ou seja, pelo magnetismo espiritual, ou completo falando ali do magnetismo, essa influência que temos sobre a matéria do plano espiritual, atuando no perispírito, pode operar uma cura e aí aquele mal sair. Por quê? Porque ajudou a cessar aquele mal que estava no perispírito. Material, porém no mundo espiritual. E como não estava manifestado como desajuste no corpo físico, uma vez cessado o mal no perispírito, cessa o mal no corpo físico. As curas instantâneas, muito provavelmente, têm causa nesse ponto agora, que o mal está no perispírito. E algumas em que o mal está no perispírito e, de alguma forma, a coisa se intensificou de tal maneira que já reflete como um mal, um desajuste no corpo físico. E aí você precisa dos dois, precisaria dos dois, um tratamento magnético e medicina física aqui terrena. Ele aborda esses dois casos. Obrigada. Uma vez estava eu, né, esse ano fizemos um cruzeiro, 2020 alguma coisa, 4, 23, 24. E aí
descemos em Salvador. Aí Salvador é daquele jeito. O pessoal pega na gente, gosta. Aí uma mulher, uma senhora lá, pegou a mão dela lá, com sua querida não sei o quê, não sei o quê. Queria que comprasse um negócio lá. Não comprou. A mulher com tanto ódio que dava para ver o ódio. Assim, era visível aquela coisa assim. Falei, nossa. Aí saiu. Aí passeamos, voltamos. Navio zarpou. A próxima cidade foi Recife. A Recife, ela estava com dores. Era uma mistura de dor nas costas com dor abdominal, um negócio esquisito aí. Como desceu o Recife, fomos no hospital, tomamos injeção lá, bota o navio, e o navio fez o transatlântico, né? De Recife, aí eram uns 3, 4 dias até descer de novo em algum lugar. Quando foi, na primeira noite, a mulher ficou ruim de tal modo, com uma dor que não passava, mal conseguia andar, um negócio, aquela coisa, e, gente. E aí eu tinha recém lido esse artigo e estava com as ideias muito frescas na cabeça. E aí eu, um momento ali, falei, não, vamos fazer uma coisa aqui. Fomos, prece, fizemos um evangelho, fizemos uma oração, prece, impus as mãos ali na região abdominal, né? E a gente estava num navio, não tem assim, estrutura, né? Tem um posto médico. Assim, é preocupante, né? O que está acontecendo? E dá aquela preocupação. Então, vem aquele desejo, aquela coisa, não, vou arrancar esse mal agora aqui. Eu mentalizava ali alguma movimentação fluídica, porque nessas horas a gente acaba materializando a coisa na mente para ajudar o nosso pensamento. Isso foram umas 3 noites até a gente chegar nesse ponto de tentar entender que, nossa, será que foi aquilo? Dessa noite, dormiu, amanheceu, não tinha um A de dor. Nasceu de novo, assim. Eu tinha... Acabou, o negócio... E foi após esse processo ali de um evangelho, uma leitura, orações, imposição da mão, sabe? Mentalizar realmente a coisa com bastante intensidade. E virou a noite ali, dormiu, acordou. Podemos depois, mais umas 2 noites, descer lá no próximo destino. Normal. Tá bom, problema. Então, assim, nesse ensaio teórico da cura instantânea tem muito a ver, né? Essa questão do mal que está no perispírito e o mal que está no corpo físico, né? E se você consegue eliminar, nós vamos estudar no capítulo da obsessão, o envolvimento fluídico, muitas vezes, coisa ali, você precisa eliminar aquilo como? Com bons fluidos. E, então, tanto o processo de obsessão como de doença, você tem que expelir o mal. Então, você tem que colocar, entre aspas, né, fluidos bons, e aí trabalhar nesse oposto. Então, algo muito parecido, mas são experiências que tu vai tendo na vida, né, que é isso aí, faz um sentido, né? Ô, Hélio, é aquele Oi. negócio, a gente tem a ferramenta na mão, é que a maioria das vezes a gente não usa, entendeu? Então, é aquilo, se fosse físico, no hospital já ia resolver com a medicação que ela tomou. Ou no mínimo, identificar alguma coisa, né? Isso. Não identificou nada. Coluna, Então. tudo bem, o dor, tudo bem. É aquele negócio, a energia da mulher que ativou ela, entendeu? Que Que chegou foi nela. a única coisa diferente vivenciada foi isso. E foi mais ou menos após isso. Então, e você usou a ferramenta da prece, do passe, foi o suficiente para mandar de volta embora, entendeu? E o princípio geral da questão 556 dos espíritos, né? Por esse sentimento ardente desejo do bem, desejo de fazer o bem, porque influência dos bons espíritos, quer dizer, que se associam na boa intenção que a gente deseja, e todo o processo que ocorre nessas formas de atuação magnética, sempre no mundo misto, não tem como ser diferente, e aí a capacidade de cada um
conforme a aptidão. Aí, como aptidão mediúnica, cada um pode ter, outro não ter, outro maior grau, menor grau, e por aí vai. Incrível, incrível. É que a gente abre mão um pouquinho também das ferramentas, a gente só lembra quando no último caso, por incrível que pareça. Por isso que hoje tem muitos médicos que estão virando médicos espíritas, né? Aham. Já estão assumindo a possibilidade, a cura espiritual junto com a medicina, né? Tem um médico que eu não lembro o nome agora, eu sei que ele é do Rio, faz parte do Centro Espírita Frei Galvão, se eu não me engano. A bancada é todo médico. Todos ali são médicos. Daí ele falou assim: tem hora que eu entro no centro cirúrgico, que eu tenho que me policiar, que senão os doutores vão pensar quem está fazendo a operação, quem está fazendo a cirurgia. Ele falou que é bem louco o negócio. Eu não lembro o nome dele, mas ele é dessa casa Frei Galvão, no Rio. Bom, é isso. Dúvidas, perguntas, choros, lamentações. Eu tenho alguns boletos para pagar, ele. Você quer? Não, fique com você. Cada um com as suas provas. Para O não Hélio dizer agora tá ema, falando, ema. o Hélio agora tá falando choros, lamentações em pausas, né? Antes era choros e lamentações. É Uma coisa verdade, e outra Cris. coisa. A Edna tinha ficado para fazer a prece final. Sim, Prossiga. obrigado, Senhor. Obrigado ao Pai, obrigado, Mestre Jesus, e a espiritualidade que esteve conosco por mais estes ensinamentos. Que possamos guardar em nossas mentes tudo o que foi ensinado. E que Deus abençoe cada um ao voltar para casa, com paz, harmonia, saúde e muita luz. Boa noite, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Até semana que vem. Médiuns escreventes são psicógrafos. 25/8. Ok. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite.